E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar de 3 cenários. Num primeiro momento, vamos falar de Brasil. O Lula tá querendo gastar mais. E isso deu uma congestão dos mercados. O dólar tá subindo e a nossa bolsa tá caindo, seus capitalistas. Vamos aprofundar essa questão. Depois, nós vamos falar do IPCA, do CPI americano, pessoal, que veio abaixo do esperado, notícia boa, mercado lá fora, alta infinita. E no final a gente fala de cripto também, para fechar aí o nosso pacotão desse vídeo extremamente especial, pessoal. Muita coisa bacana, te convido a assistir até o final, já vai dando seu like, mas antes deixa eu fazer um convite para você. Há quanto tempo você tá esperando para renovar o seu guarda-roupa, seu capitalista? Chega de esperar, homem do céu, chega de esperar, mulher do céu. Tá na hora de entrar lá na Insider e garantir aí a sua Insider com até 40% de desconto. Toda loja da Insider, pessoal, tá com desconto. É essas camisetas que eu uso. Só que além das camisetas masculina e feminina, você também tem várias peças aqui. Tem meia, tem cueca, tem tudo que você imaginar, você vai achar aqui na Insider, pessoal. Então confere lá o site. O link tá aqui na descrição. Já vai te levar para essa aba aqui das ofertas de Black Friday. Tem ofertas relâmpago lá na Insider, pessoal, de até 40% de desconto. E além da remarcação no site, do preço no site, de 40% em algumas peças, você colocando o cupom PELISSARO15, você ganha mais 15% de desconto em cima do desconto do site. Então a melhor hora para você renovar o seu guarda-roupa é agora. Já cai para dentro, link aqui na descrição da Insider e garante a sua Insider para você se presentear. E também, final de ano tá chegando, já vai aproveitando a Black Friday aí, os preços baixos, para comprar lá pro Natalzão, né? Já vai se antecipando aí. Assim você garante a sua economia. Os preços mais baixos do ano é na Black Friday, lá na Insider. Link da loja oficial aqui na descrição. Lembre-se, usando o cupom PELISSARO15, tu ganha mais 15% de desconto. Muito bem, seus capitalistas, vamos seguindo aqui. Vamos falar sobre a questão da inflação brasileira, que veio acima 0,59%, tá? O mercado esperava 0,48% de alta. Então a inflação brasileira volta a incomodar os consumidores. Aqui, pessoal, eu até fiz lá um comentário no meu Instagram que a deflação acabou. A deflação que a gente viveu, como eu comentei alguns vídeos atrás, era uma deflação artificial, porque o governo Bolsonaro reduziu impostos. E eu acreditava, né, como eu falei há 2 meses atrás, que aquela redução de impostos era temporária. Aqui eu não quero entrar em fulanização de política, eu sei que o Brasil está bem polarizado hoje. O meu foco aqui, seus capitalistas, é falar de dinheiro, é falar de economia. Então eu vou olhar a política, eu vou olhar o Brasil, eu vou olhar a macroeconomia sempre com o olhar de oportunidade, sempre com o olhar de entender o que está acontecendo para saber como me expor. Essa que é a grande jogada. Tanto é que nesse vídeo eu vou falar de algumas oportunidades, tá bom? Então fica de olho para você cuidar da sua vida, ser o seu próprio presidente e olhar para esses movimentos não como, olha lá o político A, lá o político B, mas para olhar como que você vai se beneficiar desses movimentos e se proteger, blindar o seu patrimônio. Agora não é hora de se dividir, de se atacar. Agora é hora de buscar o conhecimento e saber como que você vai blindar o seu patrimônio, beleza? Então a inflação tá pegando, as pessoas estão perdendo poder de compra e a gente ainda não viu aquele aumento de impostos que fez a deflação acontecer por causa daquela redução de impostos temporária acontecer. Então, os governadores e tudo mais já estão falando em aumentar o ICMS novamente e tal. Então, imagina o que vai acontecer quando os impostos subirem, né, seus capitalistas. Então, inflação brasileira subindo e também lá no meu Instagram eu antecipei que o CPI americano caiu. A gente já vai falar sobre inflação americana também. Mas antes, vamos aprofundar esse cenário Brasil. Hoje, pessoal, a bolsa tá caindo, certo? A bolsa tá caindo aí 3,4% no momento que eu gravo esse vídeo, nos 109.689 pontos, e o dólar está disparando 3% também nesse momento. O Lula, pessoal, ele tá falando em gastar mais, então ele tá falando aqui em controle fiscal para quê, né? Basicamente é isso. Então o Lula tá criticando o controle fiscal e tá defendendo mais gastos. E é claro que isso deu uma dor de barriga no mercado. E olha só aquele populismo barato, gente, populismo barato. E lembrando, eu não tô fulanizando, eu tô falando aqui de como é que você vai observar esse cenário para você se beneficiar. Já vamos falar de oportunidade. Então olha só o que o Lula tá falando aqui, seus capitalistas. Por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal estabilidade fiscal do país, né? Então ele tá questionando aqui, ó, por que os mais pobres sofrem, né?
por conta aí de não querer gastar mais. Pra quê, né, gente? Pra que, seus capitalistas, se preocupar com a estabilidade fiscal? Pra que se preocupar com o tripé macroeconômico? Sendo que a gente tem que encher a barriguinha do mais pobre, seus capitalistas. É o populismo barato, de imprimir dinheiro e tal, que levou países como a Argentina a ter uma inflação aí de quase 100%. Então é isso que vocês têm que observar agora, tá? O que a gente tem que observar agora, seus capitalistas? O Lula, ele tá falando em uma irresponsabilidade fiscal, em imprimir dinheiro. Então isso pode fazer com que a nossa moeda se deprecie, tá? Então a gente pode ter alguns booms em alguns setores, a gente tem que olhar isso, porque ele vai colocar dinheiro, muito dinheiro. A gente pode surfar esse boom, tá? Mas você tem que observar que a nossa moeda, nesse cenário, ela tende a se depreciar se eles forem imprimir muito dinheiro. E as nossas taxas de juros também podem se elevar por conta do risco, beleza? Então a gente tem que olhar toda essa conjuntura para compreender o que está acontecendo. Então já vamos falar desses dois fatores. Mas isso aqui, pessoal, é péssimo, tá? Você falar que você não está se preocupando com o fiscal é péssimo. E a gente vê isso refletindo agora no nosso câmbio. Dólar 5,34. Alguns vídeos atrás eu falei que dólar a 5,3 era oportunidade, né? Para quem acompanha o canal aí, viu que eu falei sobre a oportunidade de dólar a R$5,03. Agora o dólar está 5,34. E eu acredito que se essa irresponsabilidade fiscal continua, se o governo imprime muito dinheiro e não aumenta a produção, a gente pode ter inflação, a gente pode ver a nossa moeda se depreciando, né? O que vai fazer a vida do mais pobre melhorar não é imprimir dinheiro. O que vai fazer a vida do mais pobre melhorar é justamente uma responsabilidade fiscal, você tirar o Estado do cangote do empresário e fazer com que esse empresário possa produzir. O que vai fazer o pobre ficar mais rico é justamente melhorar o cenário fiscal. Quando você fala que você não tem que se preocupar com o fiscal, com a economia, isso é um problema. E a gente ainda não sabe quem que vai ser o ministro, né, do governo Lula aí da economia. Se vai ser o Haddad, se vai ser o Meirelles, ainda é tudo muito nebuloso, né, seus capitalistas? Então a gente já vê essa incerteza aqui pegando aí no dólar, tá? A nossa bolsa caindo, então nós estamos com um canal de baixa aqui no Ibovespa. A gente veio até tentar romper esse topo desse canal de baixa aqui, mas o mercado está negando fogo agora nesse momento. E, como eu já falei para os membros do canal, nós podemos ver aí um teste no fundo desse canal que poderia levar o Ibovespa aos 90 mil pontos. Ainda é muito cedo para dizer isso. O mercado ainda tem muitas dúvidas com relação, por exemplo, quem que vai ser o ministro da Fazenda do Brasil? Então tem muita incerteza ainda. O Lula pode falar uma coisa hoje, amanhã falar outra e o mercado se animar, mas ainda acredito que a gente pode ver sim o Ibovespa buscando esses patamares dos 90 mil pontos, até por conta da macroeconomia nas próximas semanas. Bradesco tá em queda, a gente falou dos balanços aí do Bradesco, né, que vieram negativos, e os membros do canal, um brinde para os membros do canal nível 3, pessoal. Será que finalmente as nossas opções vão dar lucro para nós? Para quem é membro do canal nível 3, sabe que nós temos as opções de Bradesco com vencimento para dezembro. Nós estamos posicionados na aposta contra o Bradesco e essa queda do Bradesco aqui me anima muito, né? O Bradesco já está caindo 20% nos últimos 6 meses, então essa queda do Bradesco me anima muito. Tomara aí que as nossas opções se valorizem. Qualquer novidade, membros do canal nível 3, vou falar para vocês lá quando eu for realizar as minhas operações. Você que ainda não é membro e quer ter acesso a esses conteúdos exclusivos, só se tornar membro aqui do canal do YouTube, link aqui embaixo, né? Tem um botãozinho aqui embaixo lá no seu computador, beleza? Então, as taxas de juros nesse cenário onde a incerteza no Brasil aumenta, elas disparam. Então a gente está vendo aqui os títulos pré-fixados com a taxa disparando. Esse aqui é o título pré-fixado 2029. Eu estou de olho nas oportunidades da renda fixa também. Para quem é um pouco mais aprofundado nessa questão da renda fixa, sabe que a renda fixa não é fixa. Quando a gente fala de pré-fixados, por exemplo, a gente sabe que no decorrer, né, você tem o mercado secundário, você tem a marcação a mercado, e isso te abre oportunidades de você ganhar com essa marcação a mercado, e também quando a fragilidade do Brasil aumenta, quando o risco do Brasil aumenta, você tem a chance de comprar títulos pré-fixados para travar uma taxa de juros aí elevada, né? Hoje pagando mais de 1% ao mês. Acredito que essa incerteza no Brasil e tudo mais pode abrir oportunidades para você se expor aí na renda fixa, tá? Então vamos ficar de olho também na renda fixa. Qualquer novidade, se eu for me expor, claro, vou mostrar para os membros do canal nível 2 ou acima.
Para quem é aluno do clube, sabe que as taxas são inversamente proporcionais aos preços. Então, agora que a taxa está subindo, o preço ele cai. Então, são inversamente proporcionais, tá? Então, podemos estar vendo aí oportunidades na renda fixa para ganhar com a marcação a mercado. Fiquem de olho, tá bom? Sempre tem oportunidade, seus capitalistas. Por isso que eu digo, para quem tem o conhecimento, não importa se o mercado tá bom ou ruim, sempre tem oportunidades. Por isso que você tem que aprender a surfar e você tem que entender que você é o seu próprio presidente. Ninguém vai fazer nada por você. Então você tem que sentar a bunda na cadeira e, opa, e aí, como é que eu vou blindar meu patrimônio? Essa aqui é a jogada, tá bom? Essa aqui é a jogada. E aí lá no clube, claro, eu vou te ajudar a ter mais background para tomar decisões, né? Mas cabe a você tomar a decisão se você quer entrar pro clube dos capitalistas ou não. O link tá aqui na descrição, tem cupom de desconto de 50%. Mais informações aqui na descrição, tá? Vamos falar de, agora, cenário americano. A inflação, pessoal, americana veio abaixo do esperado. A projeção era de alta de 0,6, veio 0,4 negativo. Então isso animou muito os mercados, seus capitalistas. Então isso animou muito o mercado. Isso significa que o aperto monetário está surtindo efeito, tá? Então isso aqui animou muito os mercados, tanto é que a gente vê S&P subindo 4% hoje, tá? Então realmente um movimento bem interessante. Aprofundando aqui um pouco essa questão da inflação, nós conseguimos observar que um dos principais segmentos que fez a inflação cair, por exemplo, foi os carros usados, que teve uma queda aí de 2,5% em outubro. Se a gente pega essa tabela completa aqui, seus capitalistas, a gente consegue ver que os carros usados então tiveram essa queda, tá, de 2,4%. Veículos novos tiveram uma pequena alta de 0,4%. Você teve aqui vestuário, por exemplo, aqui ó, vestuário, queda de 0,7%. Serviços de assistência médica, queda de 0,6%. Então tudo isso ajudou a inflação americana a corrigir, tá? Mas os alimentos continuam com inflação persistente. Então eu observei isso aqui e achei bem preocupante, tá? Porque os alimentos, por exemplo, alimentação em casa, teve alta de 0,4% esse mês. Nos 12 meses, está acumulado de 12,4%. Isso aqui pesa no bolso do americano. A alimentação em restaurante, né, fora de casa, esse mês teve quase alta de 1%, 0,9%. No acumulado dos 12 meses, 8,6%. Então alguns setores, principalmente o que as pessoas mais utilizam, que é comida, né, eles ainda estão com inflação, tá? O óleo diesel, por exemplo, teve alta nesse mês de 19%, o óleo diesel. Então, realmente é algo para você ficar de olho. A gasolina aqui, ó, teve alta de 4% esse mês. Nos últimos 12 meses, alta de 17,5% na gasolina. Então, o core inflation, até você pode, né, tirando essas questões de vestuário, tirando essa questão quer dizer, o core inflation, tirando, né, a questão de alimentos, tirando a questão ali de energia, você tira esses ativos mais voláteis, se vai ter uma queda, a inflação principal você também teve uma queda, mas eu gosto muito de olhar essa inflação que as pessoas mais utilizam, né? Por exemplo, carro usado. Não é todo dia que você compra um carro usado. Agora é todo dia que você precisa comer, né? Então por isso que eu gosto de olhar aqui o que subiu, o que caiu. E a comida, por exemplo, é algo que está se mostrando ter uma inflação persistente. Então isso me faz entender que a gente ainda está vendo o americano sofrendo com a perda de poder de compra e esses apertos monetários ainda devem continuar. Porque mesmo com essa queda da inflação, a gente hoje está com uma inflação lá principal acumulada no ano de 7,7%. A meta é 2%. Então ainda tem um longo caminho. E aí a gente vai olhar os mercados agora. Como é que os mercados estão reagindo a essa questão? Então aqui, seus capitalistas, o mercado hoje então deu essa alta aqui, S&P com alta de 4%, muito nessa animosidade, né, por conta dessa inflação. Mas, pessoal, nós estamos aqui numa importante resistência, como você consegue ver na sua tela. Esse ponto dos 3.900 pontos foi resistência aqui, foi resistência aqui em outubro, aqui no início desse mês, novembro, né? E agora esse ponto também está servindo como resistência agora. Então, eu observaria com bastante cuidado esse movimento, tá? Nós podemos ver aí, caso esses 3.900 pontos aqui, esse topo aqui seja rompido, nós podemos ver um ralizinho sim até os 4.100 pontos, mas nós temos aqui essas regiões importantes ainda para serem rompidas, tá? O mercado bastante animado, comprou com força hoje, reverteu aquele engolfo de baixa que a gente comentou na live de ontem, mas ainda o mercado tem muitos desafios. E eu acredito que ainda a gente está muito longe de ver um cenário macroeconômico
se normalizando e imaginando que o Fed vai voltar a estimular a economia. Por quê? Porque a inflação continua muito elevada. Então ainda não existe muita margem para voltar aos estímulos, né? Como eram, por exemplo, lá em 2020, que deram dinheiro infinito para a turma, né? Então é isso que a gente tem que observar. A contração continua, tá? Então a gente pode ver um ralizinho de alta de curto prazo. Observem esse rompimento dessa região, tá? Se ele vai conseguir romper. E aí, falando de cripto, além de observar o S&P, a gente tem que observar o mercado aqui. Mercado de cripto bem complicado pela questão da FTX, e o Bitcoin aqui bateu cabeça nessa resistência aqui de Fibonacci de 0,618. Então, muita atenção nessa região de 0,618 de Fibo, se ele vai conseguir romper ou não, tá? Nós temos aqui então uma resistência. Ele foi retestar aqui esse 0,786. Vamos ver se ele vai conseguir aqui reagir ou se ele vem testar esses fundos aqui novamente. Geralmente o Bitcoin volta a testar o fundo, então a gente poderia ver o Bitcoin lá pelos 16 mil dólares novamente, para aí, quem sabe, ele voltar à sua tendência de alta aí de curto prazo, né? Para fazer algum possível rally. Mas isso a gente teria que observar também os mercados tradicionais, tá? Se os mercados tradicionais animam, o Bitcoin pode ir junto. Mas aí, relembrando, né? Tem que ver a questão da FTX. Então, por ter muita incerteza ainda nesse momento, eu tô lá com a minha conta da Bitfinex, para quem ainda não abriu sua conta da Bitfinex, link aqui na descrição, uma das maiores exchanges do mundo, e nessa minha conta da Bitfinex eu tô focando hoje em caixa, principalmente caixa em dólar. Então, eu tô de fora desse movimento por enquanto, tô esperando uma clareza melhor para me posicionar, tá? E tô focando em caixa por enquanto lá em dólares. E aí é muito legal a gente ver o dólar subindo, que pelo menos a dor de corno ela reduz um pouco, né? Que a gente olhar o mercado subindo e tá de fora, às vezes é meio chato. Então eu tô de fora por enquanto, né, seus capitalistas. Mas estamos focando em dólar, então o dólar tá subindo, então dá uma tranquilizada, né? Gente, por hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender os desafios e as oportunidades. Sempre existem oportunidades, as crises são oportunidades e várias janelas de oportunidades estão se abrindo, beleza? Todas as movimentações que eu faço, eu mostro para os membros do canal. Quem quiser se tornar membro, se torna membro. Além de ajudar o canal aqui, também tem conteúdos exclusivos, beleza? Se você gostou desse vídeo, ó, já deixa seu like, se inscreve para não perder os próximos e a gente se vê na próxima, seus capitalistas.